Vamos, então, iniciar a primeira parte da reunião. E, para isso, eu passo a palavra ao senador Ricardo Ferraço, para o item 1, que submete à apreciação do Senado Federal, a mensagem que submete à apreciação do Senado Federal o nome do senhor Raimundo Santos Rocha Magno, ministro de primeira classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto ao Estado plurinacional da Bolívia. Tem a palavra o senador Ferraço. Muito obrigado, senhor presidente. Senhoras e senhores senadores, somos chamados a deliberar sobre a indicação que Sua Excelência, Presidente da República, faz do senhor Raimundo Santos Rocha Magno para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto ao Estado plurinacional da Bolívia. A indicação do embaixador foi recebida pelo Senado em 19 de agosto de 2013, por meio de mensagem presidencial. 4 dias depois, a emergência humanitária levou à retirada do senador boliviano Roger Pinto Molina pelo diplomata Eduardo Saboia, então encarregado de negócios do Brasil em La Paz. O episódio desencadeado após o confinamento do senador boliviano por 453 dias numa sala da Embaixada do Brasil em La Paz, na chancelaria, motivou o senador Jarbas Vasconcelos, então relator da mensagem, a submeter o requerimento de número 1058. Faço esse histórico, senhor presidente, para justificar a razão do porquê esse processo está paralisado desde 2013 aqui na Comissão de Relações Exteriores. Vossa Excelência apenas omitiu, se me permite, logo no início desse seu relatório, a sua ação relevantíssima no resgate humanitário do senador boliviano, senador Ferraço. Agradeço a gentileza e a deferência de Vossa Excelência. O requerimento do senador Jarbas Vasconcelos, em 12 de setembro de 2013, fundamentou-se nos termos aduzidos a seguir, aspas, não há, pois, razões que justifiquem o envio de um novo embaixador à Bolívia, neste momento em que há tantas pendências a exigir esclarecimentos, no caso do asilo político do senador Roger Pinto Molina. Enquanto não recebermos as informações solicitadas, enquanto não for equacionado esse impasse entre o Brasil e a Bolívia, enquanto não for encontrada uma solução humanitária para o senador Pinto Molina e enquanto uma espada de Damocles pesar sobre o pescoço do senhor Eduardo Saboia, não existem condições para se indicar o novo embaixador brasileiro para a Bolívia, uma decisão que hoje visa apenas submeter o Brasil aos caprichos do presidente Evo Morales, afirmou o senador Jarbas Vasconcelos, nosso sempre querido senador Jarbas Vasconcelos, querido e respeitado. Na 56ª reunião da Comissão de Relações Exteriores, realizada em dezembro de 2013, o senador Jarbas Vasconcelos expressou sua insatisfação com as informações fornecidas pelo Ministério das Relações Exteriores, muitas das quais não guardavam qualquer relação com o episódio. Decidiu, então, devolver a relatoria da mensagem à presidência da comissão, função à época por mim desempenhada. Indiquei como ato contínuo o senador Aloysio Nunes Ferreira como novo relator da matéria. Naquela condição, o senador apresentou em 15 de março de 2015 o requerimento número 164, na qual solicitava mais informações na mesma linha do que fez o então senador Jarbas Vasconcelos. Lamentavelmente, apenas em 14 de maio de 2015, o Ministério das Relações Exteriores encaminhou ao Senado o ofício de número 24 com uma resposta incompleta. Já na condição de relator, salientei essas deficiências em requerimento que submeti à comissão. O presidente da Comissão de Relações Exteriores antecipou-se àquela solicitação e reiterou no ofício o pedido de que o Ministério das Relações Exteriores enviasse informações faltantes, ou seja, o senador Aloysio Nunes Ferreira, assumindo a presidência desta Comissão de Relações Exteriores em 2015, me honra com a designação para relatar essa matéria e foi isso que fiz, reiterando as manifestações que Vossa Excelência tinha enviado ao Ministério das Relações Exteriores. O Ministério respondeu com ofício em 1º de julho do corrente ano. A resposta atende parcialmente ao que foi solicitado pelo requerimento, conforme detalhamento abaixo.
O requerimento pediu o seguinte: série completa das comunicações oficiais sobre o senador Pinto Molina, trocada entre a Secretaria de Estado das Relações Exteriores e a Embaixada em La Paz, no período compreendido entre maio de 2012 e a presente data. O Ministério das Relações Exteriores enviou apenas 4 telegramas relativos aos seguintes assuntos: proposta da Embaixada em La Paz de encaminhamento das negociações com a Bolívia diante da negação de salvo-conduto de julho de 2012. Conversa com o ministro de Governo sobre a reação do governo brasileiro à proposta de saída informal do senador boliviano de janeiro de 2013. Conversa com o vice-chanceler sobre a reação do governo brasileiro à proposta de saída informal do senador boliviano também de janeiro de 2013. O encarregado de negócios informa o Ministério de Relações Exteriores sobre as circunstâncias que fundamentaram a retirada do senador asilado da embaixada em agosto de 2013 em razão da negação ou do salvo-conduto do governo da Bolívia. Simples cotejo com os autos da sindicância contra o ministro Eduardo Saboia, anteriormente remetido a esta comissão pelo Ministério de Relações Exteriores, acusou a falta, entre outras, das seguintes comunicações, cuja relevância justifica uma breve referência neste relatório. Telegramas de 2012. A Embaixada em La Paz apresenta sugestão de encaminhamento para o caso do senador asilado. A pronta concessão pelo Brasil do agreement ao novo embaixador da Bolívia coincide com a oficialização da denegação de salvo-conduto ao senador asilado. O chanceler boliviano ameaça levar o assunto do senador asilado às instâncias regionais e à presidência Cristina Kirchner. Expõe a visão de políticos bolivianos de que a hostilidade contra o Brasil, no caso do senador asilado, teria como objetivo criar tensões que forçassem o Brasil a fazer concessões no combate ao narcotráfico, ou seja, são telegramas que constam do processo que foi sofrido pelo diplomata Eduardo Saboia. Em 2013, são os seguintes os telegramas que constam de todos esses processos de investigação no próprio Itamaraty. Análise de declarações públicas do vice-presidente Lineira, que garante suposta liberdade de locomoção do senador Pinto Molina. Trâmite e pedido ao governo brasileiro de transferência humanitária do ex-governador Leopoldo Fernandes, correligionário do senador Pinto, preso em La Paz desde 2008, para tratamento oncológico no Brasil. Trâmite e pedido de encontro do presidente Evo Morales à presidente Dilma Rousseff. Apresenta subsídio da embaixada para conversa entre a presidente Dilma e o presidente Morales. Relata reuniões da deputada Perpétua Almeida na Bolívia, nas quais a parlamentar brasileira cobrou publicamente uma solução para o caso das autoridades bolivianas, o caso do senador asilado. Informa sobre pedido antecipado ao Brasil, defendido pelo Procurador-Geral da Bolívia, Ramiro Guerreiro, para a extradição do senador Pinto Molina. Despachos telegráficos em 2013. Trata de designação de diplomatas para a suposta reunião da Organização do Tratado da Cooperação Amazônica. Os autos da referida sindicância revelam que o real propósito era tratar do caso Pinto Molina sem a presença da Embaixada do Brasil, como com a Embaixada da Venezuela em La Paz. O requerimento 64 havia pedido ao Itamaraty o envio de outras comunicações, porventura trocadas entre a Secretaria de Estado e a Embaixada em La Paz, bem como informações, ajuda memórias entre o Ministério das Relações Exteriores e a Presidência da República, inclusive os registros do Itamaraty sobre as tratativas entre diplomatas brasileiros e prepostos bolivianos a respeito do destino do senador Molina asilado. A esse título foram recebidas 2 comunicações, informações de maio de 2012, na qual o ministro Antônio Patriota recomenda à Presidente da República a concessão de asilo ao senador Pinto Molina dentro da tradição diplomática brasileira. Registro endereçado à Presidente da República das tratativas infrutíferas de funcionários diplomáticos da Secretaria de Estado do Ministério das Relações Exteriores com o governo boliviano até junho de 2013 sobre o senador Roger Pinto Molina.
é o único documento encontrado sobre o teor dessas conversas tratativas de que não era dado conhecimento à Embaixada em La Paz. Indagava ainda requerimento o seguinte: houve resposta do Ministério das Relações Exteriores ao pedido de orientação adicional formulado no telegrama 379 de 2013, expedido pela Embaixada em La Paz à Secretaria de Estado. A respeito, o MRE limitou-se a afirmar que, no caso, se refere ao telegrama 379, o relatório conclusivo da sindicância aponta em sua folha 15 ao relator sobre o tema restrição de visitas que, de qualquer forma, o despacho telegráfico 508 de 2013 para a Embaixada em La Paz removeu qualquer dúvida quanto à possibilidade, mesmo quanto ao dever da Embaixada em buscar avaliação médica qualificada e especializada. Não foi identificado nos autos da sindicância expediente adicional que faça referência direta ao telegrama em epígrafe. A resposta do Itamaraty é evasiva quanto a um ponto fundamental, de que a Comissão de Relações Exteriores tomou conhecimento mediante os autos de sindicância já citados. O telegrama 379 questionara as condições do regime de confinamento imposto ao senador boliviano e pedira orientações adicionais ao Ministério de Relações Exteriores, inclusive sobre a própria legalidade das mesmas. Conclui-se, assim, que nunca houve resposta explícita de Brasília a esse pedido de orientação adicional da Embaixada em La Paz sobre problema gravíssimo por atentar diretamente contra os direitos humanos de um asilado submetido às condições inéditas até no mais severo regime prisional em vigor no Brasil. Nessa linha, o Senado também pedira ao MRE cópia do despacho telegráfico 122/2013, expedido pela Secretaria de Estado à Embaixada em La Paz, e de eventuais pareceres jurídicos que fundamentaram a decisão de restringir as visitas e determinando o confinamento do senador asilado. Em resposta, o MRE informou o seguinte: ainda sobre o questionamento relativo ao telegrama citado, foi possível extrair dos autos da sindicância que a Secretaria de Estado baseou suas instruções na Convenção de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto número 42.628 de 57, bem como no Estatuto do Estrangeiro, consubstanciado na Lei 6.815, estatuto esse que nós estamos em bom tempo revisando, já tendo deliberado esse tema aqui no Senado, aguardando o pronunciamento da Câmara Federal, o projeto de Vossa Excelência, que eu tive a honra de ser designado como relator, adequando à realidade dessas questões migratórias a esse tempo em que estamos vivendo. Bem como no Estatuto do Estrangeiro, consubstanciado na Lei 6.815, e previamente indicados ao posto por meio do expediente 122 de 2013. Como evidencia a resposta, de novo evasiva, do MRE, a decisão de restringir visitas ao senador asilado na chancelaria brasileira foi tomada sem qualquer amparo em parecer jurídico, o qual caberia ao agente público solicitar, em razão do impacto daquela decisão sobre a vida da pessoa colocada sob proteção do Estado brasileiro e da transcendência daquela interpretação da Convenção de Caracas, a qual, em parte alguma, no seu texto, prevê regime de confinamento para beneficiário de asilo diplomático concedido por qualquer Estado-parte. A sindicância demonstra que o governo brasileiro, ao adotar medidas restritivas da liberdade do senador asilado, acolheu desejo manifesto pelo governo boliviano, queixoso de que o asilado estaria desempenhando, aspas, atividades políticas no âmbito da chancelaria brasileira. Ora, a Convenção de Caracas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ao contrário do que aduziu o Ministério das Relações Exteriores, para justificar-se, proíbe explicitamente, em seu artigo 8º, o pedido feito pela Bolívia e tão docilmente acatado contra leges, e no seu artigo 7º, que garante a liberdade de expressão do asilado. Eu cito aqui os artigos, tanto o 7º como o 8º, que consagram essa afirmação que estou fazendo, que são parte da Convenção de Caracas. A resposta do Ministério das Relações Exteriores ao requerimento 64 denota, pelo que deliberadamente omite o constrangimento que é
para a atual administração de Itamaraty explicar o injustificável ato de uma administração pregressa. Apesar dessas lacunas, creio que chegou a hora, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de virarmos essa página. A atual administração do Ministério das Relações Exteriores está dando, eu preciso reconhecer, alguns passos tímidos, mas passos para o restabelecimento do bom senso, da justiça e da razoabilidade para lidar com os passivos que recebeu. Ainda há caminho a percorrer muito longo, nos aspectos políticos, diplomáticos e até funcionais, no caso das pessoas atingidas por esse episódio. Para começarmos a superar essa dificuldade no âmbito do papel fiscalizador do Senado e especificamente desta comissão, que há muito tempo deixou de ser um anexo do Ministério das Relações Exteriores, é preciso que se reconheça que a situação crítica a que se chegou nas relações com a Bolívia, em razão do episódio Pinto Molina, foi em boa parte auto-infligida por apostas políticas equivocadas. Para tanto, é preciso remontar a traumática deterioração das relações bilaterais desde a nacionalização dos ativos da Petrobras em 2006, quando o presidente Morales determinou a ocupação militar das refinarias da Petrobras. O governo do ex-presidente Lula acobertou, então, a dimensão desse ato hostil. Essa grave omissão não levou a resultado benéfico algum, só fez incitar novas agressões aos interesses e à dignidade nacionais nos anos seguintes. Alguns exemplos ilustram essa prática, a meu juízo, nefasta aos interesses da política externa brasileira, que não pode ser política de governo e precisa ser política de Estado. Na fronteira com o Acre, o governo Morales aplicou seletivamente texto constitucional para expulsar pequenos agricultores brasileiros da faixa de fronteira. Produtores rurais brasileiros de Santa Cruz, que fazem a riqueza daquela região com o seu trabalho, capital e tecnologia, passaram a ser sistematicamente achacados e a ter suas terras invadidas a mando de máfias com a conivência de autoridades do Estado da Bolívia. Estudantes universitários brasileiros enfrentam dificuldades e achaques diuturnamente que já motivaram até missões de averiguação do Congresso Nacional àquela região. O governo brasileiro despendeu muito capital político e financeiro e obteve retornos negativos. O BNDES foi envolvido pelo governo supostamente indigenista de Morales no financiamento de estrada que invade terras indígenas e reserva natural. A Embaixada em La Paz alertou oportunamente o governo brasileiro para a sensibilidade dos interesses em jogo, confrontando cocaleiros e indígenas com o resultado previsível de que a corda arrebentaria do lado mais fraco. Arrebentou. Os indígenas foram reprimidos violentamente, resultando em grave crise política interna e em violações de direitos humanos que se estendem até hoje. O governo Morales atribui a culpa de tudo ao Brasil. O povo boliviano passou a se manifestar contra o chamado imperialismo brasileiro. A chamada rodovia transcocaleira passou a ser apresentada como parte de uma agenda expansionista do agronegócio brasileiro, versão que o presidente Morales nunca se empenhou em desmentir. A incapacidade do governo brasileiro de lidar com essa complexidade vitimou louváveis projetos de integração física. Desde então, não houve novos financiamentos brasileiros a projetos de infraestrutura na Bolívia. Empresas foram forçadas a sair da Bolívia com grandes prejuízos. Em nenhum momento o governo brasileiro autorizou o Ministério das Relações Exteriores a agir com altivez, descortino e profissionalismo, como, aliás, é a tradição do Itamaraty. O marco lamentável desse processo deliberado de limitar nossa capacidade de ação diplomática foi a recusa inédita da Bolívia a conceder salvo-conduto ao senador Roger Pinto Molina em flagrante desrespeito ao sagrado Instituto do Asilo Diplomático e rompendo uma prática que foi respeitada pelos dois países, mesmo durante os períodos de exceção. A política de concessões unilaterais brasileiras estimulou os setores do governo boliviano a provocarem o Brasil. Sentiram-se livres para, diante do constrangedor silêncio de Brasília, achincalhar o Itamaraty, fazendo o bode expiatório do embaixador em La Paz. Manietada, a diplomacia brasileira perdeu oportunidades.
A certa altura, o governo boliviano acenou com uma saída para o empate. A ministra da Justiça boliviana, em visita a Brasília, propôs que o Brasil, imagine, retirasse o senador discretamente. Faltou apenas, como assinalou a embaixada em La Paz, o esperado gesto brasileiro no mais alto nível. O Brasil silenciou e a Bolívia passou à ofensiva. Morales cobrou uma urgente solução, imagina, da presidente Dilma na cúpula de Malabo, em fevereiro de 2013, dessa situação. Perdido em campo e acostumado a ceder, o Brasil enviou seu chanceler a Cochabamba em março para capitular. Concordou em retirar o embaixador do Brasil, vestindo a carapuça de conspiração da embaixada em La Paz. Comprou tese falaz boliviana, ao qual primeiranista do direito internacional destruiria facilmente, que provocou a privação de liberdades fundamentais ao senador asilado. O Itamaraty, na gestão da época, chegou a aceitar até transferir, de facto, as atribuições constitucionais de um embaixador nomeado pelo Executivo e aprovado pelo Senado Federal a um grupo de trabalho, sem agenda, nomeação oficial, mandato ou prazo. As funções do embaixador em La Paz foram, dessa forma, parcialmente usurpadas. Mais grave, o voto desta Casa, que chancelara a indicação desse chefe de missão diplomática, foi, por via de consequência, anulado, abrindo-se lamentável capítulo da diplomacia paralela. Afora os depoimentos, no quadro de sindicância obtido por requerimento dessa comissão, não há registro substantivo de que se disse nas reuniões em que se jogou com o destino de um ser humano sob a proteção da bandeira brasileira. De concreto, sabe-se que, em maio de 2013, o senador asilado recebeu proposta, em nome do governo brasileiro, para renunciar ao asilo, em troca de sua saída para um terceiro país, jamais mencionado. Essa proposta irregular, clandestina e vergonhosa não consta de qualquer expediente oficial, mas consta de conversas oficiosas. Só foi revelado pela instância desta comissão, só foi revelado pela insistência dessa comissão na busca pela verdade. Não há outra conclusão possível. A verdadeira estratégia da então administração do Itamaraty, ao mando, evidentemente, do governo brasileiro, do Palácio do Planalto, consistia em forçar uma pessoa fisicamente isolada e psicologicamente abalada a renunciar ao seu legítimo direito a asilo sob as leis brasileiras e o direito internacional. Para cúmulo, asilo que fora concedido pela própria presidente da República em nome do Estado brasileiro. A proposta configura exercício inimaginável de assédio moral e de chantagem contra uma pessoa sem meios de reação sobre a custódia do Estado brasileiro. É aterrador pôr-se na situação do senador asilado naquele instante em que era perseguido por uns e abandonado por aqueles que haviam assumido o compromisso solene de protegê-lo. Não espanta que a proposta tenha sido deliberadamente apócrifa ao arrepio da legislação nacional. O asilo diplomático é instituto do direito internacional público, especificadamente latino-americano. É, portanto, uma contribuição de nossa região para o avanço civilizatório. A pedra fundamental da credibilidade diplomática de um país se resume a três palavras: pacta sunt servanda. Naquele momento, o governo brasileiro não traiu apenas o indivíduo sob sua proteção, mas o princípio elementar da sua diplomacia. Ignorou ostensivamente a prática boliviana tradicional e histórica de respeito ao asilo diplomático, mesmo durante suas ferozes ditaduras. No golpe do narco-ditador Garcia Meza, as embaixadas do México, da Venezuela, acolheram centenas de asilados. Na ocasião, Flávio Machicado, político boliviano e ex-ministro da Economia, ficou refugiado na Embaixada da Venezuela por cerca de 60 dias e, diante do demorado processamento de pedido de salvo-conduto para dezenas de pessoas lá refugiados, procurou a residência de nossa embaixada em La Paz. O embaixador Afonso Arinos negociou com o então ministro da Defesa o salvo-conduto. O ministro Afonso Arinos negociou pessoalmente esse salvo-conduto com o governo militar de então. Ao relatar o caso no livro Tempestade no Altiplano, o sempre saudoso
embaixador Afonso Arinos afirma que o general Reis Vila cumpriu com a palavra. Recebi esta tarde, após 26 dias de espera, salvo-conduto em nome do asilado Flávio Machicado Saravia. No caso do senador Roger Pinto Molina, as gestões da Embaixada em La Paz não tiveram o mesmo respaldo de Brasília. O desgaste emocional e físico de um indivíduo confrontado com essa situação levou o encarregado de negócios a tomar uma decisão para o qual sopesou a falta de perspectiva de uma situação político-diplomática e o risco de desenlace dramático caso se prolongasse o confinamento do senador. Em 23 de agosto, após 453 dias de confinamento, o senador asilado deixou a embaixada em La Paz e foi transportado em veículo diplomático até o território brasileiro. Além do encarregado de negócios, acompanharam-no o ministro conselheiro Manuel Montenegro da Cruz, cujo deslocamento para participar da cerimônia em Cochabamba já estava previsto por 2 valorosos fuzileiros navais e 2 motoristas experientes. À exceção de Montenegro, que ficou em Cochabamba, com instruções de comunicar o fato a Brasília, após a chegada em segurança do asilado no Brasil, o grupo percorreu por 20 horas 1.600 quilômetros até Corumbá. Então, logo chegou à fronteira, o ministro Saboia, que eu quero chamar a atenção, senhor presidente, para este ato heróico e humanitário deste servidor do Ministério das Relações Exteriores, não lhe sendo dada alternativa que não essa solução, porque senão ele poderia ser, inclusive, responsabilizado por omissão, considerando a gravidade do estado de saúde deste asilado, que o Estado brasileiro se comprometeu à preservação da sua saúde, da sua segurança e assim por diante, de acordo com o protocolo de Caracas. Então, logo chegou à fronteira, o ministro Saboia esteve em contato permanente com Itamaraty, tendo sido orientado a não retornar ao posto, mas dirigir-se a Brasília. Cientificado da situação que já acompanhava de perto, como presidente desta comissão, e sobre a qual vinha insistentemente cobrando providências do Itamaraty, inclusive em audiências públicas, tentei novamente sensibilizar o Executivo para a urgência de prestar-lhe apoio. Diante do silêncio contumaz, providenciei eu mesmo condições para que o senador asilado pudesse chegar a Brasília em segurança. Já conhecia o drama enfrentado por 12 brasileiros presos em Oruro, após uma partida de futebol em fevereiro de 2013. Suspeitava que aquela prisão arbitrária, que durou meses e cobrou empenho da embaixada, encobria a intenção de barganhar a libertação dos brasileiros em troca da claudicação final do caso do senador. Consumado o asilo territorial, a expectativa natural era de que o governo brasileiro confirmasse prontamente o status de refugiado ao senador Pinto Molina nos termos da lei, coisa que aconteceu na última semana. Depois de um longo período, o Conselho Nacional de Refugiados finalmente se reuniu, tá certo, e confirmou o refúgio a este senador que recebeu por parte do Estado brasileiro asilo político e agora pode tocar a sua vida naturalmente em paz aqui em nosso país. Em conclusão, desejo ressaltar alguns pontos desse episódio lamentável, senhor presidente. Eu me alongo nessa manifestação, porque é preciso que a gente deixe caracterizado, senador Anastasia, esse fato como um valor pedagógico e didático das nossas relações internacionais, da nossa política externa, porque episódio como esse não é um episódio que deve se repetir na história da política externa brasileira, que não faz jus, senador Agripino, ao histórico de relevantes serviços que a diplomacia brasileira vem prestando. Evidentemente que houve uma orientação política para que agissem assim, mas houve, de certa forma, um silêncio e uma omissão, e essa omissão produziu, enfim, teve como consequência esses lamentáveis fatos. Enfim, em momento algum o governo brasileiro sinalizou à Bolívia que a negação da concessão de salvo-conduto, princípio consagrado no direito internacional, particularmente na América Latina, teria consequências graves e inevitáveis para as relações bilaterais. Por outro lado, embaixadores brasileiros foram chamados para consultas em Brasília, em junho de 2013, por conta de incidente que envolveu a aeronave do presidente Evo Morales na Europa. Medida semelhante, porém, sequer foi cogitada
para o caso que nos dizia respeito diretamente em La Paz. O governo brasileiro aceitou passivamente a tese de que a Bolívia não estaria obrigada pelos termos da Convenção de Caracas sobre asilo diplomático a conceder salvo-conduto, desconsiderou o histórico de cumprimento desse instituto pelos dois países, bem como os princípios jurídicos de que a Convenção veio codificar como direito pré-existente e que não é lícito a signatário de instrumento internacional praticar atos lesivos ao teor do mesmo, ainda que não o tenha ratificado. O governo brasileiro incorreu numa contradição elementar. Em junho de 2013, senador Tasso Gereissati, senador Jorge Viana, quando o senador boliviano cumpria mais de um ano de confinamento na Embaixada em La Paz, o Brasil apoiou, em nível presidencial no Mercosul, a universalidade do Instituto do Asilo e a obrigação de assegurar salvo-conduto em favor de Julian Assange e do norte-americano Edward Snowden. Foi, portanto, incapaz de exigir da Bolívia a aplicação dessa mesma decisão no interior do próprio Mercosul, o que sinaliza dois pesos e duas medidas. Contestou, a contradição fica patente na leitura do texto da declaração presidencial, que, pelo seu valor didático, é anexada a este parecer. O governo brasileiro assistiu impassível à tática do presidente Morales de isolar e desmoralizar a Embaixada do Brasil em La Paz. Conestou, pela omissão, a inadmissível desconstrução da autoridade de uma missão diplomática brasileira, abrindo precedentes de consequências imprevisíveis. O governo brasileiro aceitou a imposição boliviana de ações atentatórias ao nosso ordenamento jurídico. Determinou em março de 2013 a restrição dos contatos do asilado à família e ao advogado, omitindo qualquer tipo de assistência médica ou religiosa. A instrução foi expedida sem o necessário amparo em parecer da consultoria jurídica ou da Advocacia Geral da União. Nem poderia, porque a Convenção de Caracas não avaliza esse grau de confinamento. A Embaixada em La Paz não se furtou a alertar para o seu caráter atentatório os direitos humanos, incompatível mesmo com as legislações penitenciárias dos dois países. O Senado Federal, no exercício do seu poder fiscalizador, tem a obrigação, acho eu, de chamar a atenção para esses erros, quando cabível, apontar melhores caminhos para que a diplomacia seja conduzida em conformidade com os princípios do Estado de Direito Democrático. É desejável que o Brasil, nas suas relações com a Bolívia e com outros países vizinhos, evidentemente, promova iniciativas de interesse conjunto, com base no princípio da solidariedade. O princípio consagrado no artigo 4º da Constituição, segundo o qual a política externa brasileira deve reger-se pelo princípio da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, coaduna-se plenamente com uma visão generosa em relação a países de menor desenvolvimento econômico relativo. Ou seja, o nosso país, evidentemente, precisa continuar a estabelecer cooperações de solidariedade com os nossos vizinhos que o compartilham conosco aqui da região sul. Mas essa solidariedade tem que ser com o povo, não pode ser com os governos de plantão que violam os tratados internacionais e a boa prática diplomática. Entretanto, essas iniciativas têm como pressuposto uma relação de confiança com a Bolívia. Essa confiança quebrada no episódio da Petrobras e achincalhada em vários outros contenciosos desde então, terá de ser reconstruída, mas não de forma unilateral ou escamoteando a defesa dos legítimos interesses nacionais brasileiros. As considerações acima ficam, portanto, como lição para que não se voltem a repetir os mesmos erros. Sem uma mudança de fundo na condução das relações com a Bolívia, episódios desse tipo estarão fadados a se repetir. Não basta aferir as qualidades profissionais de um futuro embaixador, mas é preciso que se lhe garantam as indispensáveis condições políticas que dão sentido ao exercício das suas funções. Portanto, desejo, com essa manifestação, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, virar essa página, tá certo? E, em função dos fatos que nós relatamos aqui, considerar que os fatos eles precisam ir adiante e que chegou o momento de nós termos, sob novo prisma, sob nova orientação, um novo embaixador
a conduzir a nossa missão diplomática em La Paz. Assim, creio estarem reunidas as condições para dar sequência aos trâmites referentes à indicação do senhor embaixador Raimundo Santos Rocha Magno. Observando o preceito regimental para a sabatina, o Ministério das Relações Exteriores elaborou o currículo vitae do diplomata, filho de Raimundo Fernando Pantoja Magno e de Maria de Horto Santos Rocha Magno. O diplomata é do Rio de Janeiro. Completou o curso de preparação à carreira diplomática do Instituto Rio Branco em 74, o curso de aperfeiçoamento de diplomatas em 1981, o curso de altos estudos em 1995, quando apresentou a tese, a Organização dos Estados Americanos, dispositivos para a promoção e defesa da democracia. A suspensão de membros, de acordo com o protocolo de Washington, em 14 de dezembro de 92, é graduado em Direito pela Associação de Ensino Unificado de Brasília, iniciou sua carreira diplomática como terceiro secretário em 75, ascendeu a segundo secretário em 78, a primeiro secretário em 82, a conselheiro em 90, a ministro de segunda classe em 96, sempre por merecimento. Portanto, senhor presidente, trata-se de um profissional qualificado para o exercício dessas funções. Ele recebeu inúmeras condecorações, portanto, nós estamos com essas considerações todas feitas, apresentando o nosso parecer, que abre caminho para o debate e a sabatina para a indicação de Sua Excelência o embaixador Raimundo Santos Rocha Magno, que poderá, se esse for o julgamento dos senhores senadores, suceder ao então embaixador do Brasil em La Paz, Sua Excelência o embaixador Marcel Beato, a quem desejo cumprimentar por reconhecer que, no limite dos seus esforços, ele fez o possível para que essa crise não alcançasse essa dimensão alcançada. Portanto, nós estamos com essas considerações, apresentando o nosso parecer para que Sua Excelência o embaixador Raimundo possa se apresentar a essa comissão, dando fé pública a esses conhecimentos, nós possamos sabatiná-lo para que a missão diplomática possa finalmente ter um novo embaixador. Quero crer à luz de novas diretrizes e orientações do atual chanceler Mauro Vieira. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Peço desculpas porque me excedi do tempo, mas um processo como esse não poderia ser concluído sem que nós pudéssemos trazer aqui a nossa presente e manifesta convicção e clareza à luz dos fatos que aconteceram nos últimos anos. Muito obrigado, Sua Excelência.